Após uma queda de 4 metros de altura, o apresentador Gugu Liberato se encontra internado em estado grave em um hospital de Orlando, nos Estados Unidos. Circularam informações sobre uma suposta morte do apresentador, mas que já foram desmentidas pela sua assessoria. Durante essas últimas horas eu passei coletando informações e o que sabemos até o momento é que Gugu está vivo e que o estado de saúde dele não é bom. Tudo isso você confere aqui e agora no Apenas a Minha Opinião de hoje. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou Júnior Lutero de Alcântara, jornalista, filho de Neuza, marido da Flor, pai da Saori e seu amigo, se assim você preferir. Eu acredito que muitos de vocês ficaram chocados com a notícia do acidente ocorrido com o apresentador Gugu Liberato, que é um dos grandes nomes da televisão brasileira desde a década de 80. Bom, vamos entender o que foi que aconteceu com o Gugu Liberato. Segundo informações, ele estava arrumando um enfeite de Natal em sua casa quando cometeu algum deslize e acabou caindo. O problema maior não foi somente a queda. A queda em si já poderia gerar algumas fraturas e alguma situação do ponto de vista médico delicado. Mas a situação se agravou mais ainda porque Gugu Liberato bateu a cabeça na quina de um móvel. Gugu Liberato automaticamente deve ter apagado, deve ter ficado inconsciente. A esposa ficou desesperada e imediatamente entrou em contato com a ambulância, que pouco tempo depois estava no condomínio onde Gugu mora com sua esposa e seus filhos, para socorrê-lo. Quanto mais rápido se presta socorro médico a uma pessoa que teve uma lesão desse porte na cabeça, mais chances de garantir a vida e o bem-estar do paciente. Imediatamente, Gugu Liberato foi levado ao hospital e, chegando lá, o diagnóstico dos médicos não foi nada bom, pois Gugu Liberato caiu de uma altura considerável, bateu a cabeça e possivelmente teve um traumatismo craniano. E o problema maior não é nem tanto esse traumatismo, segundo a opinião de alguns médicos. Bom, o que acontece? Quando você tem uma forte pancada na cabeça, o crânio, o papel dele é proteger o cérebro de algumas lesões. Então, quando você tem alguma pancada na cabeça ou quando você sofre alguma espécie de golpe na cabeça, o inchaço do cérebro ele não começa no mesmo dia, ele começa dias depois. E é aí que está o problema, né? Gugu Liberato já vai fazer 3 dias que passou por essa situação, que está internado, e agora estamos entrando no estado mais crítico da situação, que é o período onde, segundo a medicina, começa aí um possível inchaço do cérebro. Existem especulações de uma cirurgia que pode ter sido feita em Gugu Liberato. Essas não são informações oficiais, são especulações de médicos. O que é essa cirurgia? Eles pegam um pedaço do crânio, né? Eles tiram assim um pedaço do crânio, abrem um pedaço do crânio. Já que o cérebro começa a inchar, ele precisa de um espaço para que não aconteça ali um problema mais grave. Podem ocorrer muito mais complicações graves que podem levar o paciente a óbito, né? Então, quando você faz essa cirurgia, você dá mais chances de vida e de sobrevivência ao paciente. Mais uma vez reforçando, essas não são informações oficiais. Tá bom? Então, Gugu Liberato pode ter passado por essa cirurgia, porque se caso haja aí um inchaço do cérebro, porque a pancada foi muito violenta, né? Então ele pode ter mais chances de vida. Falando em vida, Gugu Liberato se encontra vivo, tá? É bom deixar isso bem ressaltado mais uma vez. Ele está internado, tendo todo o acompanhamento médico. Segundo informações, a família de Gugu aqui do Brasil, sua mãe, se eu não me engano, mais alguns outros parentes, saíram e foram até a cidade de Orlando, nos Estados Unidos, e já se encontram lá. Os médicos que atenderam Gugu Liberato só disseram que só iriam liberar mais informações sobre o estado de saúde de Gugu para a família. A mãe dele, que tem 90 anos, passou muito mal, ficou em cadeira de rodas. O pastor da igreja que a esposa do Gugu Liberato frequenta nos Estados Unidos fez algumas declarações e, segundo ele, só Deus mesmo para socorrer Gugu Liberato nessa situação, né? Nós desejamos o melhor,
que ele se recupere rápido, mas as informações que temos é que o estado de saúde de Gugu Liberato é grave. E o pastor da Rose, que é a esposa do Gugu, disse que a situação é muito crítica, né? E somente um milagre para tirar Gugu dessa situação tão terrível, tá? Gugu mora nos Estados Unidos já há algum tempo, inclusive essa casa onde ele mora, nesse condomínio onde aconteceu o acidente, ele comprou há pouco tempo. E segundo informações, o Silvio Santos tem uma casa também nesse condomínio. E ele decidiu morar fora do Brasil, nos Estados Unidos, para dar uma vida melhor para os filhos, no sentido de educação, segurança, etc. e tal. E também porque é uma personalidade a nível de Gugu, né? Chega uma hora que pode se cansar, de fato, de todo um assédio, a pessoa andando na rua e as pessoas ficarem o tempo todo pedindo para tirar foto, etc. Então cada um escolhe o estilo de vida que pode viver, né? Que tem condições de pagar. Então ele decidiu só vir ao Brasil gravar os programas, ele grava os programas aqui em temporadas e volta para os Estados Unidos para viver lá o dia a dia com os seus filhos, tá bom? A mãe de Gugu Liberato, junto com outros parentes, já estão em Orlando, já receberam algumas notícias por parte dos médicos de lá sobre o estado de saúde de Gugu e ainda estamos esperando novas informações, tá? A única informação que foi liberada pela família é que um médico brasileiro, amigo da família, né, bem próximo a Gugu Liberato, saiu daqui do Brasil hoje e deve estar chegando ainda hoje ou então amanhã lá em Orlando para atender pessoalmente o Gugu Liberato. Bom, Gugu já estava sendo atendido por ótimos médicos nos Estados Unidos, mas por preferência da família, e talvez seja também uma preferência do próprio Gugu quando ele estava consciente, né, antes do acidente, né, devia ser uma coisa muito íntima deles ali, de que esse médico pudesse acompanhar o estado de saúde de Gugu, tá? Então esse médico saiu daqui do Brasil e vai para lá para avaliar toda a situação e todo o contexto, ok? Não espalhem, pessoal, notícias falsas, tá? Tem muita gente aí que quis dar furo de reportagem, quis dar furo jornalístico e acabou passando uma informação errada sobre o estado de saúde de Gugu. Tem que haver aí uma grande sensibilidade para com a família do Gugu Liberato. Não importa se ele é famoso, não importa se você gosta ou não do trabalho dele. É preciso ter respeito nessas horas. Eu, por exemplo, poderia ter feito um vídeo ainda ontem sobre isso, podia ter feito um vídeo agora de manhã sobre isso, mas preferi postar um vídeo à noite, eu não sei quando você está assistindo, onde eu coletei várias informações, passei o dia acompanhando o caso e agora eu trouxe aqui um pequeno resumo do estado atual de saúde de Gugu Liberato, tá bom? Vamos continuar orando por ele, independente se você gosta do trabalho dele ou não, independente se você gosta da pessoa dele ou não, tá? Vamos continuar orando, pensando na família dele. Alguns podem até dizer assim: ah, mas só porque ele é famoso está tendo toda essa sensibilidade e as pessoas que não são famosas, quer dizer que não vamos orar ou mandar energias positivas para essas pessoas? Meus amigos, vamos lá. Normalmente nós nos sensibilizamos com quem conhecemos, tá? Com os casos que ficamos sabendo. Existem muitos casos de pessoas desconhecidas, talvez até piores do que de Gugu. Então você pode aproveitar para orar ou mandar energia positiva, como você queira chamar, não somente para Gugu Liberato e para sua família, mas também para essas pessoas que não são conhecidas. Então é uma questão de sensibilidade. Bom, a família do Gugu, o que eu tenho a dizer? Um testemunho que eu sempre compartilho aqui sobre o que aconteceu com a minha mãe. Bom, em um minuto eu vou contar isso. O pessoal que me acompanha já deve estar cansado de ouvir, mas eu acho que pode servir aí para estimular a fé, tá? A minha mãe foi diagnosticada com câncer, ela tinha 3 tumores gigantes no estômago, os médicos deram poucos meses de vida para a minha mãe. Então, segundo os médicos, né, esse tumor a gente descobriu em 2017, os médicos disseram que em 2018 nós enterraríamos a minha mãe, que era para nos prepararmos. Resultado, eu parti para a fé, eu fui orar a Deus, eu fiz um voto com Deus e certamente Deus ouviu as minhas orações. Independente se Deus tivesse curado a minha mãe ou não, eu teria cumprido esse voto do mesmo jeito, né? Eu nunca planejei ter filhos e o meu voto foi que, se Deus curasse a minha mãe, eu iria dar um filho à minha esposa e ensinaria ele nos caminhos do Senhor. Então Deus me deu uma filha e o único pedido que eu fiz a Deus é para que deixasse minha mãe viver para ver a minha filha crescer. Então, Deus, bem antes que eu cumprisse o meu voto, Deus curou a minha mãe. Depois da oração que eu fiz, alguns meses depois, novos resultados de exame saíram e simplesmente o câncer
desapareceu. E minha mãe passou o Natal de 2018 com a gente, tá vindo passar o Natal de 2019 aqui com a gente também. E foi isso que aconteceu. Essa foi a minha experiência, tá? Vamos continuar orando para que Deus faça o melhor nesse caso de Gugu Liberato. Vamos nos lembrar das palavras de Jesus que disse, né? Que todo aquele que pede, recebe. Então vamos orar pedindo para que Deus envie sua cura a Gugu Liberato e que console os corações da família do apresentador. Tá bom, pessoal? Eu vou estar acompanhando o caso ainda e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Se você quiser me seguir nas redes sociais, procura aí nossa página no Face, apenas a minha opinião, e vocês vão poder me seguir lá também, tá ok? Um grande abraço a todos vocês. Shalom.